Muito bem, então uma última aqui sobre o PT. O partido entrou com uma notícia crime no Supremo contra o candidato Jair Bolsonaro por injúria eleitoral e incitação ao crime. O motivo a gente mostra para quem nos acompanha em vídeo, inclusive. Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre, hein? Vou botar esses picareta pra correr do Acre. Já que eles gostam tanto da Venezuela, essa turma tem que ir pra lá. Só que lá não tem nem mortadela, hein, galera? Vão ter que comer a capim mesmo, hein? Bom, as imagens foram feitas no último sábado durante a agenda de Bolsonaro no Acre. O ministro Ricardo Lewandowski foi sorteado relator do caso no Supremo. Ele já pediu à Procuradoria-Geral da República que se manifeste sobre o episódio. Andreas, enquanto a gente exibia o vídeo, eu já anotava aqui as suas reações. Ele é um tripé de uma câmera, aparentemente, o que está ali na mão dele, hein? Silvio, é uma babaquice. Vamos ser sinceros. Mas é um vídeo padrão do Jair Bolsonaro. Usa o tripé, fala em fuzilar, mas fala em botar o pessoal pra correr pra Venezuela, não tem mortadela, comer capim. É uma palhaçada do PT. É uma babaquice do PT. Mas isso vai andar, porque caiu na mão do Lewandowski, a Raquel Dodge vai dar um parecer favorável, vão avançar com um processo contra o Jair Bolsonaro, que na prática não dará em nada, mas servirá politicamente a ele. Quero deixar bem claro, não há nesse vídeo, a não ser babaquice, inconsistência, não há nesse vídeo justificativa para essa ação do PT. Francamente, não há. E aí, Vera Magalhães? Não há nenhuma justificativa, também acho que é retórica inflamada de campanha, que ele não está sendo literal quando fala em fuzilamento, nem em comer capim, é lógico. Mas eu acho que, dado o fato de que a gente está em plena campanha eleitoral e que não pode fazer isso, né? Porque um candidato à presidência da República precisa ter compostura, precisa, numa campanha, tratar os adversários com respeito, precisa não fazer esse tipo de retórica, eu acho condenável. Acho que o candidato deveria, em algum momento, ao menos dizer que se alterou, que exagerou nas palavras, que não devia ter feito isso. Não acho que tem incitação a crime nenhum aí, acho que era uma brincadeira, mas eu acho que não condiz com a postura que se espera de um candidato à presidência. Marcelo Madureira, o que você achou dessas imagens, hein? Eu acho que foi um momento lírico, né, do candidato Jair Messias Bolsonaro, um mito. Né, foi um instante, ele talvez tenha licença poética, né, para transformar um tripé de câmera numa metralhadora .50 e fazer aquele tipo de discurso em que eu concordo com a Vera, em gênero, número e grau, não é compatível com um candidato a presidente da República. Se ele fosse candidato a ser lutador de MMA ou qualquer palhaçada dessa, tudo bem. Mas um cara que se propõe a ser presidente, né, o chefe do Poder Executivo de todos os brasileiros, tem que ter um mínimo de compostura, tem que ter um mínimo de decência. Não é tipo de retórica, de comportamento que se justifique, né? Por mais entusiasmo, e ainda mais, ele só reforça essa imagem dele de armar a população, de que a solução é a porrada, é a violência, tiro para todo lado. Agora, o que é muito curioso, né, se observar, que são os dois extremos que nós estamos discutindo aqui do espectro eleitoral, do espectro, digamos assim, ideológico, né? Se é que ainda existe alguma ideologia em partido brasileiro, mas são os dois polos opostos que têm tanto em comum, porque essa questão do Lula aí, o Lula preso, Lula livre, e essa novela, como eu já falei no início do programa, que fica aí enchendo o saco e tomando a atenção de toda a população, né, em vez de se discutir o que é importante, também não deixa de ser um jogo de cena.
É um jogo de cena tão danoso quanto transformar um tripé de câmera em metralhadora .50. Os dois estão completamente errados. Há falta de compostura, falta de noção do que é interesse público, do que é processo eleitoral, né? A falta de civismo, né? Nesse tipo de comportamento. A extrema-direita e a extrema-esquerda, né? Fala, Andreasa. Me desculpa, mas você tocou num ponto muito importante, e que é o seguinte: a respeito dessa polarização, PT ou lulopetismo e bolsonarismo, tem um drama aí, que é um drama democrático que o Brasil vai enfrentar de qualquer maneira. Porque um deles vai estar no segundo turno, tá? Talvez os dois, Haddad e Bolsonaro, mas um certamente estará no segundo turno. Que é de ambas as partes um compromisso de atacar o processo democrático caso não sejam vitoriosos. É o que está em jogo aqui. Veja qual é o discurso do lulopetismo. Primeiro, eleição sem Lula é fraude. Caducou, não se escuta mais falar sobre isso. Mas está implícito o conteúdo segundo o qual, se o Fernando Haddad, porque eles agora vislumbram a possibilidade do Haddad real, de o Haddad ganhar a eleição. Mas se não ganhar, nós veremos imediatamente a volta desse discurso que deslegitimiza o nosso sistema eleitoral, a nossa democracia. Ou seja, não ganhou, não vale a eleição, é fraude. Por outro lado, da mesma forma, sempre que confrontados, eles não acreditam, acham que vão ganhar no primeiro turno, mas sempre que confrontados os bolsonaristas com a perspectiva de derrota, que é real numa disputa eleitoral, eles dizem que o Bolsonaro só perde se a urna eletrônica for fraudada, se houver fraude no processo eleitoral. Ele próprio então, Bolsonaro falou isso no debate. Isso, então você vê que tem dois candidatos fortes disputando a eleição com um discurso irresponsável de ataque ao processo democrático. Esse é o problema, esse é o grande perigo. Deixa eu só fazer também um atalho a isso que o Andreasa falou, porque não é só nesses casos, né, que estão os ataques às instituições e uma espécie de ideia de que a democracia pode ser solapada. Em várias outras propostas do PT, expressas no programa de governo do partido, expressas na maneira como ele vai à ONU e questiona a lisura das instituições brasileiras, da justiça, que o faz em relação ao Congresso, dizendo que é golpista. E no caso do Bolsonaro, quando ele diz ali, se mata 10, 20, 30, sendo que não há ainda nenhuma legislação que o autorize a fazer essa proposta, que não está descrito em nenhuma lei brasileira que se pode fazer isso, todas essas manifestações são sim formas de, em maior ou menor grau, você colocar a democracia como um valor que não é absoluto, que é um valor relativo. Eu escrevi sobre isso no domingo, a Folha na segunda-feira fez um editorial a esse respeito e é disso que se trata. É esse o lugar em que uma nação se coloca quando flerta com os extremos.